o Colégio Clístenes. E no ensino médio, esse material que eu mandei agora, que é o Liceu Experimental São Nazário, Saint-Nazaire em francês, São Nazário em português. E que é muito interessante. Isso é fundamental no Brasil, nesse momento, para a gente contrapor essa onda de escola cívico-militar. Tá certo? As nossas escolas não funcionam porque elas não são cívico-militares, mas elas são eclesiástico-militares, entendeu? O Fernando Rie, aquele educador francês, falava da escola caserna. E é a escola, por ser burocrática, que provoca esses desencontros, esses insucessos. Mas a burocracia insiste em reforçar a burocracia para corrigir os erros da burocracia. Então, nós estamos vendo essa irracionalidade no Brasil, sobretudo nos estados do sul do Brasil, onde os governadores são todos da ala conservadora, tá certo? Ultraconservadora, direitista, né? Extrema. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, então, é um absurdo, o estado mais importante da federação está numa linha terrível, entendeu? Minas Gerais é uma tragédia, é uma desgraça. E a gente precisa mostrar que o caminho é outro, é o caminho da humanização. Esse é o sentido dessas contribuições que eu acho importante, entendeu? Existe luz no final do túnel. Há exemplos concretos de como se pode organizar de outra maneira a escola. Essa é a minha contribuição, tá bom? Obrigado. Agradecida, Rogério. O Rogério fez uma partilha, só não ficou totalmente na gravação, mas está também no Novas Funções Sociais de Aprendizagem e Educação no Telegram. Já compartilhei com todos ali, tá, Rogério? Aí eles terão acesso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem trazer também colocações sobre o material, já está compartilhado com todos pelo Telegram, tá bom? Obrigado. Agradecida, Rogério. Bom, hoje, bem-vindos, bem-vindas quem está chegando também, uma alegria também. Nós estamos na construção das novas construções sociais de aprendizagem e educação, e eu gostaria de organizar com vocês agora só nossa dinâmica de grupo, né? Então, quem poderia assumir o guardião do tempo para organizarmos o acordo de tempo? O guardião do tempo é aquele que trabalha com a construção de gestar o nosso tempo. Então, nós organizamos o nosso tempo para trabalhar o tempo em cooperação. Não vendo ninguém, posso ficar. Agradecida, Luiz. Aqui o encontro dessa formação, ele é gravado, tá? Eu só vou pedir, se vocês puderem só fechar os áudios, para não dar interferência. Ele fica gravado, tá? E, então, todas as construções com relação ao guardião, por exemplo, de memória, nós temos aqui um drive que pode ser utilizado. Eu vou estar fechando aqui os áudios só para a gente poder ouvir melhor. Eu também estou com um problema aqui no meu áudio, mas não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Estão conseguindo? Eu vou compartilhar aqui um drive também, que se vocês quiserem colocar alguma sugestão escrita ou síntese também, é muito bem-vindo. Se alguém quiser assumir também o guardião da memória, tá? Tá aqui o drive também compartilhado. E alguém gostaria de assumir o guardião ou guardiã das mãozinhas? Bom, eu vou estar assumindo, vou explicitar. O guardião das mãozinhas é quando alguém levanta a mão e solicita para poder falar, sim? Então, com relação a isso, só para explicar, essa metodologia da dinâmica de grupo, ela está ligada ao professor Lauro de Oliveira Lima, que o amigo Zé, ele incorporou na construção das comunidades de aprendizagem. Então, dentro da construção, sempre tem os guardiões, que eles ajudam a manter a construção de relação. Aí eu só queria acordar com vocês, 5 minutos de fala, tudo bem acordarmos? E nós organizamos nessa base, ou vocês teriam uma outra sugestão de acordo? Tudo bem, 5 minutos?
Bom, então nós estamos falando justamente sobre a construção, né, de como aprendemos, as práticas de como aprendemos, e estávamos compartilhando, como o Rogério fez também, né, reflexões e também desenvolvimento sobre as práticas e os projetos que estão ocorrendo nas localidades. Mas também pode-se trazer dúvidas, perguntas ou questões que se tenham frente a essa construção das comunidades de aprendizagem, porque o foco aqui são as novas construções sociais de aprendizagem e educação. Estamos desenvolvendo turmas pilotos, protótipos de comunidade de aprendizagem, projetos, oficinas, círculos, todas essas fazem parte dessa construção das comunidades de aprendizagem, certo? Então, eu sei que hoje o Matheus também tinha algo para apresentar, Matheus. Aí, se você quiser apresentar, né, no início ou depois, também é só você informar. Tá, eu vou apresentar aqui então. É o seguinte, eu enviei para a Zizi essa semana um relato das práticas que têm acontecido no lugar onde eu trabalho. E o relato, ele basicamente são várias fotos, e embaixo das fotos tem as legendas explicando o que está acontecendo. E aí eu falo, dou um contexto às vezes, falo de conhecimentos que foram trabalhados, ou de valores, ou de habilidades. Eu vou compartilhar aqui, vou mostrando as fotos. E Eu aí vocês vão gostaria, ver. se me permite, Matheus, Oi, onde é que você trabalha? Qual é a traba- instituição? eu trabalho numa ONG, chama Uniped. Atua na região do Planalto, em Belo Horizonte. Vou colocar aqui, ó. ONG Uniped atua na região do Planalto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Espera que eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Dá para esses dois. Esse aqui. Fecha isso. Bom, as atividades aconteceram, foi principalmente esse ano, mas como tem algumas do ano passado, aí muito poucas, tá lá para o final. Quando eu mostrar, eu falo. A que foi do ano passado. Mas aí eu botei aqui atividades que aconteceram entre novembro de 2024 e até abril de 2025. Então, o relato são fotos e embaixo das fotos tem as legendas. Então, eu vou ir passando aqui mostrando algumas coisas. Então, essa daqui é Emanuel criando um jogo de perguntas e respostas com a ajuda do ChatGPT, usando linguagem de programação no terminal de um computador com sistema operacional Linux. Então, Emanuel fazendo um jogo lá. Aí, tem algumas questões que é tipo assim, o contexto dessas coisas, né? Eu posso entrar, aprofundar na história aqui. Eu vou só ir passando e vou deixar eventuais dúvidas ou coisas assim para um outro momento. Então, vou ir mostrando o meu relato aqui. Emanuel lendo o tutorial do processo de criação de um jogo dentro do Roblox Studio, um software de criação de jogos. Manuel assistindo um vídeo em inglês, com legendas em português, que instruía sobre a criação de jogos no Roblox. O participante mostrava algumas dificuldades no acompanhamento da legenda, e resolveu diminuir a velocidade do vídeo para conseguir acompanhar. Aqui o Manuel explicando o funcionamento do brinquedo que ele ganhou. Aqui é o Enzo copiando um desenho usando a técnica de decalque. Então, eu tive que pesquisar esse nome técnico da técnica. Chama técnica de decalque, quando você põe um desenho em cima do outro e traça os traços, né? No papel em branco. Aqui, Emanuel e Gabriel copiando desenhos usando a técnica de decalque e de observação também, de cópia por observação, que aqui o Emanuel ele tá olhando e tá fazendo.
No contexto, Emanuel comentou que os desenhos seriam vendidos na escola. Colegas dele, da escola, demonstraram interesse em comprar alguns desenhos, tendo visto alguns exemplares em dias anteriores. Gabriel estava comentando que iria ajudar na produção e na venda dos desenhos. No momento de limpeza do tatame, participaram Samuel, Manuel, Micael e o Thales. Houve um desentendimento devido ao mau uso do sabão. Pedi para que não usassem e usaram escondido. Eu senti um grande mal-estar, ingênuo por ter confiado que eles seguiriam as regras. Momento marcado por uma quebra de confiança. Aqui é um processo de produção de refrigerante, uma tentativa, né, um experimento. Então, aqui latinha de refrigerante, os materiais foram usados, né? Experimento de produção de refrigerante limão. Os participantes fizeram uma pesquisa simples no YouTube e partiram para a prática. Eles não tiveram muita paciência para ver vídeos longos. Aí, lembrando de algumas dicas de experiências passadas, eles decidiram usar água, açúcar, bicarbonato de sódio, suco de limão em pozinho e corante verde. E para saber as medidas de algumas coisas, eles tomaram como referência as informações nutricionais da lata. Então, eles foram na lata e começaram a ler e interpretar lá. Como orientador, eu não influenciei em praticamente nada do processo, basicamente auxiliei no manuseio e no fornecimento dos materiais. E, de acordo com eles, o refrigerante ficou muito ruim. Aqui um momento de produção de massinha. Eu levei os materiais e eu orientei a produção pelos participantes de acordo com uma pesquisa que eu fiz no ChatGPT e no YouTube. 3 pessoas participaram. Isso aqui foi um momento de limpeza espontânea. Então, o Samuel, esse da direita aqui, ele começou a limpar do nada, começou a limpar o balde, aí eu comecei a ajudar ele, depois o Thales chegou e começou a ajudar também. Isso aqui foi um momento de jogo da forca. Deu tempo? Só para dizer que já passou 5 minutos, está bem, Mateus? Só para dizer isso. Bom, eu continuo o relato, porque eu posso parar por aqui. Ele continua mais ou menos nessa pegada. Sugestão, Matheus, pode-se acordar um tempo, se você quiser acordar mais 5 minutos, porque você está numa apresentação, e você pode falar, olha, eu preciso de mais 10 minutos ou 7 minutos para fechar essa construção da apresentação. Você gostaria de colocar um acordo de tempo? Eu faço assim, no momento eu solicito um tempo que eu preciso para fazer a apresentação. Pode ser, eu acho que mais 5 minutos, eu acho que a gente está na metade do documento aqui. Eu posso dar uma... Vou pedir mais, vai mais 3, vamos ver se 3 eu consigo. Tem uma moça que levantou a mão aí, que ela fica na fila. Seria melhor, Matheus, para a gente fazer, como você colocou de apresentar primeiro, aí você apresenta e depois traz as perguntas e dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, mais 3 minutos. Esse aqui foi eu estava lá na sala do computador antes desse momento, e eu deixei um jogo da forca aberto. E aí, quando eu fui ver, quando eu cheguei de novo, o Thales, que é esse menino aqui, ó, ele estava começando a jogar o jogo. Ele começou a jogar o jogo da forca. E no que ele começou a jogar, outros também se envolveram. E o Thales tem muita dificuldade com leitura e escrita. Então, foi uma oportunidade boa que eu vi, assim, nossa, olha só, do nada, mais ou menos, né? Esse menino se interessou por um jogo da forca e a gente está trabalhando aqui as palavras, a escrita, de uma outra forma. Aqui são alguns desenhos produzidos nessas atividades aí que eles fazem de produção de desenhos. Isso aqui foi a dinâmica de arroz doce. Então, preparei um roteiro, consegui abarcar, na estimativa minha, 6 pessoas, e fizeram 3 pessoas. 3 pessoas participaram. Então, aqui, foram abordados temas como a medida de massas, a medida de volumes, o funcionamento da balança, a produção de uma receita, a organização, a cooperação, a divisão de tarefas, o registro de informações, porque eu pedia para registrar alguns valores das massas para uma posterior atividade de análise de dados, né? Tipo assim,
Bom, vamos lá. Operações de soma e subtração, alimentação saudável, entre outros. Aqui é um menino mexendo num programa chamado Scratch. Então, ele estava fazendo uma animação no Scratch. Isso aqui, dois meninos trouxeram miojo, porque eles não gostavam do almoço que foi ofertado na escola. E aí a gente leu as instruções do miojo, eles fizeram. Isso aqui foi um momento de... Não tinha... Um momento de sorteio do iogurte. Não tinha o suficiente. Um dos participantes sugeriu o sorteio como forma justa de decisão, ao invés de ficar brigando, né, aquela coisa toda bagunçada. Então, foi um momento de partilha com aplicação de justiça. Isso aqui é a simulação de uma piscina. Pouco antes desse momento, houve uma conversa sobre a construção de uma piscina. Após a discussão, dois participantes foram simular espontaneamente uma piscina. Usaram um pote, água, terra e um pano. Orientando o processo, eu disse para usar uma sacola ao invés do pano, como meio para separar a água e a terra ao fundo, dada a impermeabilidade do plástico e dada a permeabilidade do pano. A pequena simulação funcionou. Aqui é o Emanuel aprendendo a fazer cubo mágico. Aqui o Samuel escrevendo o nome dele e simulando um diálogo com a mãe dele. Ele fala assim: mãe, eu te amo, eu estou no projeto, tá bom? Tá bom, filho, eu também te amo, filho. Aí o pai: filho, vem para casa agora, eu mandei. Essa coisa, né? A mãe, o afeto, o amor. O pai é a lei, a justiça, essa coisa, a ordem. Dois participantes fazendo algumas artes. Emanuel lendo instruções de jogos. Esse aqui foi um momento de limpeza do tatame. O tatame estava sujo e os meninos queriam fazer coisa. Eu falei, não vai fazer, senão, porque precisa de limpar o tatame. E aí eles pegaram e, não, vão limpar então, vão limpar. E limpou, e depois teve um momento de exercício físico, que esse menino aqui, o Mikael, ele é o mais velho. Ele é meio que um líder entre os demais. E ele puxou esse exercício de exercício físico e tal, e os meninos fizeram tudo. O pessoal fazendo exercício e limpando. Aqui foi um momento de jogos, né, de interação, o Emanuel lendo instruções, os meninos aqui fizeram um roteiro de aprendizagem. Eu botei as perguntas lá, o que eu quero fazer, ou aprender, ou ensinar, ou estudar, ou conhecer, ou, enfim, vários verbos. O que eu quero? Por que eu quero? Como eu vou fazer isso? Quem pode me ajudar? Etc. Né? Aquela coisa do aprofundamento do roteiro. Fiz um roteiro e botei isso para fazer. Vai, gente, faz essa atividade aqui. Aí eles estavam lá fazendo. Brincadeira, né, de fantasia. Aqui foi uma atividade de artes. Pessoal mexendo com as artes, fazendo pesquisa. Aqui as produções artísticas. Aqui, cooperação, fazendo o lanche. Então, eles tinham que fazer o lanche. Esse aqui eu vou detalhar. Samuel fazendo pipoca de micro-ondas. No contexto, no dia anterior, ele havia presenciado a produção da pipoca por mim e por outro participante. No momento da foto, eu perguntei ao Samuel se ele sabia fazer a pipoca, provocando-o a ler as instruções no pacote, como uma forma de estimular a leitura e o aprendizado. Ele leu com dificuldade e sem paciência, já alegando que sabia fazer. Dialogando, percebi que ele realmente sabia, não por ter lido as instruções, mas por lembrar do processo de produção que presenciou no dia anterior. Isso pode ser interpretado como uma evidência de aprendizagem que aconteceu através de referências faladas, não escritas. Aqui foi corte de cabelo, barbearia, que os meninos tinham interesse. Isso aqui foi um artesanato que uma menina produziu. Eu levei esse objeto da direita. Quando eu fui ver, a menina já estava fazendo. E aí eu ajudei, comprei mais palito, e ela fez esse objeto da esquerda aqui. Aí está o que ela fez, esse daqui, e o que eu levei.
E esse daqui são os meninos fazendo café da manhã. É isso. Eu acho que passou de 3 minutos, hein? Mas tudo bem. Acredito que já tem perguntas, que é a Bia. Bianca, né? A Bianca. Bom dia, Bianca. Bom dia. Eu estou sem palavras, assim. Matheus, eu queria dizer a você que esses garotos têm muita sorte, tem tu. Muita sorte. Quem dera que meus filhos tivessem um professor como você. Eles têm muita sorte, cara. Eu estou, assim, impactada. Eu estou a tremer, assim, impactada com essa história. Eu já vi há algum tempo, assim, acompanhando você e tudo, e eu estou impactada. Eu não sei nem o que falar, porque eu tenho um processo um pouquinho parecido de vida, de história. Logicamente, eu falo de mim, porque não tem como eu falar, porque eu não faço parte de projetos, eu vim nessa caminhada um bocado sozinha, e a minha história cruza muito com essa, então por isso que eu estou impactada. E eu até quero depois tentar estudar um pouco desse processo da sua ONG, que eu fiquei assim impactada mesmo, sabe? Eu venho de um processo muito longo, ligado a jogos, alimentação. Eu sou garçonete, mas eu tinha um restaurante, e então, assim, eu sou muito ligada a essas áreas. O meu filho, o mais novo, ele queria aprender a ler só para saber os macetes do GTA, pra você ter uma ideia. Eu não queria para mais nada. Ele foi lá e aprendeu os macetes do GTA, foi a motivação que eu teve para aprender a ler. Então, a gente depois, eu estou assim, desculpa que eu estou um bocado boboado, estou assim, ó, flutuando com o teu relato. Eu até pedi no chat que, por mim, eu ouvia você, tipo, 1 hora, assim, sabe? Como eu gostaria também de conhecer outras pessoas, e é isso. Obrigada por você existir na vida dessas crianças. Obrigada. Só isso que eu queria te dizer. Rogério, agradecida, Bianca. Matheus, antes de comentar o seu trabalho, seguinte, não é uma escola, certo? Certo. Não é. Não. Qual é o objetivo dessa ONG? Por que esses meninos estão ali? Essa pergunta posso responder de várias formas. Posso Sim, responder. Vamos lá, falar a primeira que me vem à cabeça. Esse projeto onde eu trabalho, ele começou na época da pandemia, porque as crianças e os jovens não iam para a escola e eles ficavam na rua, né? Não iam para a escola e não iam estudar também. Estudar o quê, com quem, né? Então, eles ocupavam um comércio local e o pessoal desse comércio local pediu ajuda para a ONG, para desenvolver um trabalho com os jovens. E aí, esse projeto onde eu trabalho hoje começou, foi em 2020. Eu entrei lá em setembro do ano passado, tá? E aí, quando eu entrei, o projeto estava pausado, não tinha ninguém, o projeto não estava funcionando. Então, eu cheguei, é, uma igreja católica do local disponibilizou esse espaço aí para a gente. A Uniped, que é a ONG, tinha os materiais, tinha tudo que está aí dentro é da Uniped. O espaço é da Igreja Católica. Então é tipo uma casa. Isso aí eram 2 casas aí, 2 barracão, isso aí. Então isso existe a princípio para lidar com essa demanda de crianças e jovens na rua, sem, né, na rua lá. Então, o objetivo inicial, eu posso dizer que é esse. tá. Bom, eu acho isso muito interessante, porque a escola, no século XVII, começou a se estruturar, entre outras coisas,
era preciso incorporar esses meninos que estavam soltos na rua perturbando os comerciantes. Veja bem você, como é que as coisas são, a história da humanidade. Né? Segundo, Fernando Urri, cuja obra eu acompanho, eles aprenderam trabalhando com adolescentes em férias, grupo de férias. Ou seja, como aprender a lidar com a garotada. E o Gabriel Escombandi acha que uma das condições para recrutar professores é que eles passem por uma experiência como essa que você está tendo. Aprenda a lidar com o adolescente. Aprenda a se comunicar com eles, que é uma condição fundamental. Bom, terceiro, eu acho muito interessante que você está percorrendo o caminho que todos os grandes pedagogos, os bons pedagogos fizeram. Tá certo? Você começou há 1 ano, está muito adiantado, porque eles levam 5, 10, 15 anos, tá certo? Para a construção de uma pedagogia. E é isso é exatamente pedagogia, tá certo? Eu acho que você vai gostar muito de ler, eu vou ver se disponibilizo também, Zizi, aí para o grupo, né? O conceito da pedagogia institucional. A pedagogia institucional não é para empurrar a lei e a regra, é para os meninos aprenderem a construir as suas instituições, né? E que são todas essas atividades que estão fazendo. Isso aí é de uma riqueza enorme, tá certo? Agora, como explorar com eles, tá certo? A construção das regras de convivência, né? E aí, como ir explorando, como você está fazendo, tá certo? Uma coisa puxa a outra e fazer com que os meninos descubram o sentido da educação. Estou gostando muito de ver esse teu trabalho. Vai ter muito que nos ensinar. Ele é muito rico. Parabéns. Agradecida, Rogério. Luiz? Olha, Mateus, parabéns. Você está ensinando esses alunos mais do que eu estou ensinando os meus aqui. Não é escola, não é? Não é escola, mas é aprendizagem pura. E queria dizer mais outra coisa. Vocês também estou emocionado, claro. É a primeira vez que eu vejo algo centrado na relação. E eu estava a ter uma pergunta. Como é que você caracteriza a relação que você tem com esses jovens? É complicado. Por exemplo, no relato que eu falo lá do tatame, da limpeza do tatame. Aí tá a foto lá do tatame com os meninos, sabão todo, que eu falei que foi uma quebra de confiança. Então, de certa forma, em alguns momentos, eu me sinto amigo deles, assim. Eu me sinto como se fosse uma amizade, assim, tipo uma confiança. E naquele momento, quando eles quebraram a confiança, eu fiquei puto, eu fiquei bolado. Acabou o dia para mim. E no dia seguinte eu não conseguia mais interagir também, fazer nada. Eu fui conseguir interagir com eles 2 dias depois de fritar minha cabeça pensando o que eu vou fazer, como que eu vou me portar, porque eles têm que seguir regra. Só que se eu for autoritário demais, eu vou afastar eles. Então é um dilema. Assim, a função do chefe, ela é chata, ela afasta, ela é autoritária. Essa função, ela vai no outro sentido da amizade. Só que eu preciso de desenvolver vínculo, criar amizade. Então, eu fico nessa. Você para criar vínculo, o vínculo não se cria baseado só na amizade. O vínculo cria-se baseado nos desafios que a relação cria. Né? Num casal se está bem a 100%, não é? Nunca, claro. Assim, quando ela desarruma coisas, eu não gosto. Isso faz parte da nossa relação e há que falar sobre isto. Portanto, eu acho que você tem uma coisa muito natural e
E todos esses conflitos que você acha que é quebra de confiança, é a vida acontecendo, meu amigo. Tá? Leva isso como um sinal de construção, porque esses meninos precisam disso também. Tá? Parabéns. Agradecida, Luiz. Bianca. Matheus, quando teve essa cena aí que eu até ri um bocado do sabão, eu sei que dá raiva, mas é um desafio. Essa galera aí, né, esses meninos agora, a leitura de mundo deles é muito diferente da nossa. E eu tenho, né, eu falo sempre aquela coisa dos meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, um adolescente e tudo. E baseado naquilo, né, que o Rogério fez umas perguntas, obrigada, Rogério, porque eu estava tão impactada que... E agora o Luiz, então, me deu a brecha. Como é que funciona a ONG? Você trabalha lá sozinho? Você tem mais pessoas? Porque eu ainda não tive tempo. Vamos supor, você tem um espaço, você é um professor, você tem mais pessoas que te ajudam nesse processo? Como é que funciona? Me fala mais sobre isso, por favor. A ONG tem um núcleo, chama Núcleo Duro, que é um casal, é o Éder e a Edna, eles são casados. Tem a Rízia, que é uma das filhas do casal, e tem a Patrícia, que é uma amiga, assim, pelo que eu entendo. Então, tem esses 4, eles são o núcleo duro. Então, tipo assim, eu me apoio neles, tá? Eles que me ajudam a fazer tudo isso aí acontecer. A Uniped tem uma creche também, que é um outro braço, que atende bebê de 0 a 2 anos, tá? E aí tem um problema que a Edna, ela é pedagoga, no núcleo, ela é quem tem a pedagogia, ela é a formada em pedagogia. O Éder, ele atua mais assim, ele é o presidente, então ele atua em várias frentes. A Patrícia trabalha na prefeitura, então ela também tem outras funções. A Rízia, ela ajuda na creche, então ela também tem as funções dela, ela é mais na parte da administração. Então é assim, é eu mais os 4, só que diariamente, lá onde eu trabalho, é só eu. E, eventualmente, o Éder o Éder leva algumas pessoas para conhecer, a Edna às vezes vai, a Patrícia às vezes vai, ela ajuda na logística do lanche, mas é com uma frequência baixa. Então é assim. Eu gostaria de ajudar no projeto. Se você achar que eu possa contribuir, eu tenho 2 filhos games profissionais. O meu filho de 23 anos é um dos melhores do mundo no gamer dele, o meu mais novo também. É uma área que eu gosto bastante, que eu lutei muito para eles. E, enfim, se você quiser, se eu puder me inscrever aí na creche e ajudar o Manuel, essa galera aí, eu estou aqui inteira disponível. Na verdade, eu acho que eu esperei esse tempo todo no grupo ter um projeto que me encaixasse. E, assim, quando você falou, o impacto que me deu foi esse. Então, estou aqui. Se precisar alguém aí para fazer faxina, limpar lá os balões, o que tiver lá sujo, tem que ser virtual, porque eu estou longe de você, mas eu acho que se a gente tem internet, essas conexões, elas se aproximam, né? Então, assim, estou aqui, estou muito... Porque eu sinto um sentido nesse projeto, entende? Porque eu tenho necessidade de ter sentido naquilo que eu acredito. Então, esse é um projeto que eu já venho individualmente fazendo há muitos anos, né? Então, assim, da linguagem da galera, dos desafios que eles vão ter que enfrentar, o preconceito que eles vão ter. Então, eu sou um pouquinho, assim, porta-mato nessa coisa aí. Estou aqui precisando, se você precisar de alguém para te ajudar, estou aqui disponível para você te ajudar, porque realmente mexeu comigo. Muito. Você nem pode imaginar. Agradeço muito, porque a gente precisa de ajuda.
Então, em outro momento, a gente pode conversar, reunir aí, conversar e ver o que a gente faz, o que dá para fazer. Te agradeço muito, tá? Agradecida, Bianca. Tem uma perguntinha antes aqui também de passar. Eu vou passar para o Rogério, mas a Maria Antônia colocou que sentiu falta de saber mais sobre eles. Ou tenho sentido falta. Foi a primeira vez que o projeto apareceu melhor. Porém, quem são eles e por que vivem na rua? Quais saberes apresentam das suas práticas sociais que podem ser aproveitados pela escola? Então, a Maria Antônia está trazendo aqui uma reflexão, Matheus, se você quiser trazer também uma construção de resposta ou trazer um pouco esse contexto de Tá? como... Posso falar alguma coisa aqui? Bom, para saber mais sobre eles, complicado, né? Conhecer pessoas. Deixa eu ver aqui. Por que vivem na rua? Lá é uma favela. Lá é favela, comunidade, as crianças ficam na rua. Eles são criados assim. Tipo, o outro dia foi quinta-feira, eu fui na casa de uns pais lá, porque eu precisava de relatar uma situação que eu tinha julgado como importante. E aí, quando eu estava lá, o pai estava falando dos filhos. E aí falou, não, porque não tem problema. Eu fui criado assim, fui criado na rua, então deixa eles na rua também. Só que aí ele falando, não, não traz problema para casa. Então, tipo assim, ele tem lá, né, o ensino, né, a forma de ensinar os filhos dele, mas pelo que eu vejo, essa cultura, assim, de criança na rua, ela é normal lá, onde eu tô, tá? Então, eles estavam na rua por causa disso. E na pandemia, mais ainda, né, porque não ia para a escola. Então, aumentava. Quais saberes apresentam das suas práticas sociais que podem ser aproveitados pela escola? Saberes das práticas sociais. Você quer saber os saberes que eles apresentam, que eu já vi na comunidade? Ó, vou falar, por exemplo, a Yasmin, a menina das artes, que ela pegou o palito e copiou um negócio da cabeça dela. Ela tem um potencial artístico enorme. Os desenhos dela são muito bonitos. A mãe incentiva a coisa de miçanga, essas bijuterias. Ela tem muito potencial artístico. O irmão dela, chama Arthur, ele naturalmente queria fazer. Teve um caminhão que a gente fez lá de papelão, ele chamou de febre amarela. Então, ele sabia fazer o caminhão. Ele fez um caminhão, ele montou um caminhão. A gente levou tipo, uns 3 dias, 2 dias fazendo. De papelão lá, simples, mas a gente fez. Levamos material, cola, palito, etc. Então, esse artesanato. Teve uma vez que eu lembro que um menino precisava de proteger o olho, porque a gente estava brincando de estilingue com feijão para acertar um alvo lá. E aí precisava proteger o olho. Eu falei, não vai brincar se não proteger o olho. E tinha um óculos lá que estava só o óculos, não tinha como botar. O menino, eu falei, como é que eles vão fazer, né? O menino pegou um pedaço de barbante na hora, mediu na cabeça do cara. Eu falei, tem que medir, né? Tem que usar régua. Que régua? O cara pegou na cabeça, fez o nó, colocou, encaixou o óculos, funcionou e eles brincaram. A barbearia, as fotos da barbearia que eu mostrei, foi natural deles também. Então, dos dois que fizeram a barbearia, um deles já tinha feito um curso numa ONG há algum tempo. Então, ele tem conhecimentos básicos de barbearia. E aí já chamou o outro, que nem tinha conhecimento de barbearia, e tem um outro lá também, esse ano, que é o Mikael, que também tem interesse em barbearia. Já tentei puxar com ele, só que não foi muito para frente. Bom, já falei algumas coisas, né? Posso falar mais aqui, tem que pensar, tem que lembrar saberes que eles apresentam. Fazer pipa, eles sabem, não, se bem que pipa a gente nunca fez, mas eles têm interesse. É isso aí. Agradecida, Matheus. A Maria Antônia está com a mãozinha levantada. Só para confirmar, Maria Antônia, você quer terminar de explicitar as perguntas que você fez para o Matheus? Sim, muito obrigada. Ó, deixa eu me afastar aqui dessa máquina que está funcionando aqui. Olha,
Muito obrigada, Matheus. Parabéns pelo seu projeto, ou pelo projeto aí que você participa. Pois então, quando eu coloquei Bom dia a todas e todos. Desculpa a introdução assim estabanada. Olha, eu fui anotando aqui, mas você deu conta dessas questões dos saberes, dos conhecimentos que eles trazem. Porque, veja bem, se são crianças que ficam na rua muito mais tempo do que deveriam, né? Enquanto os pais se ocupam. Então, assim, essa coisa de você dizer, é uma favela, eles são criados na rua. Pois então, o que é uma favela? O que é uma rua da favela? Entende? São perguntas que precisam ser feitas. Entram questões filosóficas que são importantes, não é? Porque, assim, as comunidades, elas não são sem motivo que que elas se colocam como comunidades, não é? Tem um conceito de comunidade que se busca dentro desse projeto que nós aqui participamos, né? Que as comunidades podem nos ensinar e que elas podem não se interessar de imediato pelo que nós temos para ensinar, mas elas nos ensinariam muito sobre o que é comunidade, não é? Porque um cuida do outro e um sofre a dor do outro, né? Eles sofrem violências juntas, eles sabem o que é essa violência, não é? Então, esses conhecimentos, o que a rua ensina para eles, não é? Como a rua ensina? Como é que eles se cuidam, como é que eles são cuidados uns pelos outros, etc. Todos são conhecimentos que a escola que vocês deveriam estar pesquisando, ou se já pesquisam, poderiam apresentar para a gente como é que essas crianças vivem na rua e o que é que essa rua ensina, o que é que essa rua não ensina, quais são os perigos, quais são os aprendizados, as brincadeiras, você citou algumas, não é? Como é que elas brincam em conjunto, como é que se elas brincam individualmente, na maior parte das vezes talvez seja em conjunto e etc. Então, você tem quais os problemas das moradias e por que as moradias, por que as crianças acabam sendo expulsas das próprias casas. Geralmente elas são muito pequenas e não abrigam as crianças, não é o suficiente, não tem brincadeiras o suficiente, acaba a rua servindo para essas coisas. Então, assim, isso é um senso comum que a gente tem, ou é uma realidade mesmo que se pode ouvir delas, né? Do conhecimento da prática social delas, entende? Então, era disso que eu estava falando. E aí, por outro lado, para finalizar, você trouxe uma questão que eu ouvi das pessoas lá na Bahia. Por exemplo, eu me surpreendi com uma rua de cabeleireiro, rua aberta, céu aberto, lá em Salvador. E lá você encontra cabeleireiras, você encontra manicures, você encontra pessoas as mais diversas desse campo da estética e barbeiros também. E eu entrevistei uns jovens, bem jovens mesmo, que deviam estar terminando ensino médio, no entanto, eles já são barbeiros. Aí eu perguntei, como é que você veio parar aqui como barbeiro? Ele disse, eu queria uma profissão e meu pai me sugeriu e eu fiz o curso e estou aqui, e já ganhando salário, entende? O salário deles e etc. Então, eu penso que deve ter muito mais informações a respeito das prestações de serviço também, que eles podem trazer para você dentro desse aprendizado, desses saberes da rua. Quer dizer, uma pergunta, na verdade, eu estou só colocando coisas, perguntando a você se você já observou e para você passar a observar também, não é? Que isso gera uma pesquisa bem interessante. Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Então, Matheus, fica aí umas sugestões para você também dentro dessa questão, tá? Para fazer isso. Inclusive, na comunidade de aprendizagem, nós temos essa construção do mapeamento da localidade, né? Então, nós fazemos esse mapeamento de como estão sendo feitas as construções do local, né? Então, é círculo de vizinhança, é o nome também. Esse círculo de vizinhança, ele está correlacionado a esses saberes, essas práticas, esse desenvolvimento dos valores, né? Eu tinha levantado a mãozinha também, e só vi que a Maria Antônia tinha escrito um pouquinho antes. Eu gostaria também de te dar o retorno, tá, Matheus? Porque a gente tem construído junto também, né? Você tem feito várias perguntas, e eu vi que você conseguiu construir o material trazendo todas as questões que você estava perguntando, né? Então, você já tá trazendo as respostas às perguntas. O amigo Zé gosta de colocar que quem faz perguntas é porque já sabe as respostas, né? Só que muitas vezes ainda não desenvolveu dentro de si o entendimento e a compreensão dessas respostas. Então, eu queria te colocar o seguinte, que como o Luiz trouxe também, essa referência do vínculo, que foi o que eu te respondi ali, olha, está muito clara a construção de vínculo. Ela tem justamente essas etapas de desenvolvimento, de você compreender
como você se relaciona. Então, né, porque o mais difícil na construção do aprendiz, né, e do tutor, e dentro dessa construção de aprendizagem, né, que nós chamamos de como que nós vamos ter essa intercepção, como é que a gente se relaciona, como é que a gente dá o retorno para a criança sobre a aprendizagem que ela está tendo, e como é que a gente lida com as nossas angústias, com a nossa ansiedade, com o nosso nervoso, né, com as nossas emoções. Então, quando você colocou que você refletiu para pensar a melhor conduta que você poderia ter com eles, é o momento onde você está construindo a sua mudança com relação aos seus valores, porque você está conseguindo construir com eles e mostrar para eles o que eles podem fazer também. Porque as crianças, os jovens, também não sabem como reagir no momento de raiva. Por exemplo, essa construção das regras, né? Os acordos de convivência, eles dão a possibilidade das crianças começarem a compreender o comprometimento disso. Por que elas precisam se comprometer? Porque inicialmente, até com o adulto é assim. Por que a gente precisa se comprometer e não colocar, por exemplo, um sabão no tatame? Que foi uma das questões que você falou da quebra de confiança. Mas aí eu tenho uma perguntinha para você de provocação. Você já construiu a confiança com eles? Você falou do valor confiança, mas você já confia neles? Você já construiu essa confiança? Porque a confiança, ela tem que ter primeira vinculação. Nós não confiamos, nós podemos dar um voto, né? Tipo, não, a pessoa vai nos ouvir. Mas daí que ela nos ouça e faça aquilo que nós esperamos que ela faça, é diferente. Por quê? Porque a confiança vem de uma construção de você saber que a pessoa consegue fazer aquilo que você está confiando nela. Se você sabe que eles ainda não têm essa construção desses acordos em si, como você pode já confiar que eles vão construir esses acordos? Eles ainda estão em construção. Eu estou falando isso para você pensar sobre o processo da raiva, porque muitas vezes nós ficamos com raiva e nós não pensamos assim, mas espera aí, mas ele já tem essa construção de confiança comigo? Acho que ainda não, né? Eu desenvolvi essa confiança? É que as pessoas, às vezes, a gente só dá o voto de confiança. Depois a gente fica com raiva porque a gente não construiu ainda a relação de confiança. Porque a relação de confiança vem de muitos conflitos. Como diz o Luiz, antes de nós termos confiança, nós ainda, né, temos muitos conflitos, muitas dificuldades, diferenças, até conseguimos construir pontos em comum. Então, você está construindo esses valores em comum com essas crianças. Você ainda está vinculando esses valores. Quando isso estiver mais integrado dentro de você e dentro deles, eles mesmos, quando cometerem uma situação de saírem do valor, vão virar para você e falar: nossa, eu fiz isso, o que eu posso fazer para resgatar isso? O que eu posso fazer para resgatar a nossa relação? Então, eu diria para você, se você conseguir relaxar um pouquinho o seu interno, e essa exigência também com eles, para você se permitir construir essa confiança também. Porque você sabe que eles ainda não estão nessa construção. Você já consegue, mas ao mesmo tempo você fica com raiva porque você queria o melhor para eles. E você espera que você, querendo o melhor, eles consigam fazer o melhor para eles. Mas isso tem que lembrar que é uma construção conjunta, é o construir com. Por enquanto está dentro de você e você está tentando expressar da sua melhor maneira possível, mas eles também precisam construir isso para eles, porque normalmente eles não têm isso. Para eles estão bem, eles não estão percebendo, por exemplo, a necessidade disso. Com o tempo, eles vão começando a entender você. Quando você respirou fundo, aguardou uns 2 dias e conversou de novo com eles, e conseguiu trazer uma nova construção com eles, eles perceberam, olha, ele resgatou de novo conosco. Então, isso é o princípio do valor de confiança. A relação de confiança está começando aí, porque eles viram que você não abandonou eles por um erro que eles cometeram. Mas você trouxe a referência, você não deixou de falar para eles sobre essa questão. E isso começa a construção da confiança, porque a gente percebe que a pessoa, ela está começando a nos ver. Porque normalmente essas crianças não são vistas, elas estão na margem social. Então, é normal que elas cometam qualquer delito, qualquer situação, e dizem que é tudo normal, e não é normal. Na verdade, isso é uma crise não só social, como humana, que todos nós estamos trabalhando nesse movimento, né, de mudança da educação, da transformação da educação em humanização. Nós lidamos com esse risco, que é trabalhar com pessoas que ainda assim, estão vivendo sobre muitas fragilidades, né? Nem sempre é só crianças de risco, mas normalmente são crianças de risco, porque é onde tem mais possibilidades também de fazer algo que está ligado ao campo social. Então, queria dar os parabéns para você e falar para você pensar como você está construindo as suas relações com eles, esses valores.
para você não exigir tanto de você, nem tanto deles. A gente respira um pouquinho. Aí você consegue não ficar até com tanta raiva, porque você fala assim, mas gente, eu tô com raiva de quê? Se eu ainda não cheguei nesse ponto, tô em construção ainda, sou um ser em construção, e que bom. Eles são também jovens em construção, que ótimo. E o melhor de tudo, vocês vão construir juntos, tá? Então, parabéns. Eu vi que a Lourdes levantou a mãozinha. Lourdes, só o Rogério tá com a mãozinha antes, aí depois tem a Bianca, aí eu vou passar para você, tá? Tudo bem? Só uma observação, a Lourdes levantou a mão já tem um tempo. Não sei se você viu só agora. A minha internet está muito ruim. Então, se ela levantou a mão primeiramente, Lourdes, tudo bem? A Lourdes está falando? Rogério, Bianca. Deixa a dona Lourdes falar, por favor, também. Agradecida, Matheus. Eu não tinha visto aqui. Lourdes, só tem que abrir o microfone. O microfoninho, ele aparece no canto da tela como um microfone mesmo. Se você clica nele, você consegue abrir. A gente vai pegando o jeito do meeting. Todo mundo que chega aqui... Dona Lourdes, eu também sou analfabeta digital, não sei nada. Estou aprendendo. Tem um íconezinho que é tipo um Vzinho, embaixo tem uma casinha e é tipo um microfone, fica tremendo. Assim, quando eu estou falando, a senhora vai falar e ele vai tremer. Vê lá se a senhora consegue, dona Lourdes. O Matheus acho que vai mostrar aqui na tela. É isso, Matheus, obrigada. É esse ícone aqui, ó. É esse ícone aqui, ó. Consegue ver, dona Lourdes, esse aqui? Que o Matheus está rodando aqui para a senhora na tela. Aí a senhora vai na sua tela. Ou, eu acho que é só essa maneira, dona Lourdes. Uma sugestão que eu tenho é que, se você não estiver conseguindo de jeito nenhum, tenta sair da reunião e voltar novamente, que você vai entrar com o microfone aberto. Aí depois a gente ajuda a fechar o microfone. Até você pegar o jeito de qual é o microfone, que faz parte desse aprendizado. Ela saiu, ela vai retornar, que aí ela retorna com o microfone aberto, fica mais simples, depois ela vai aprendendo conosco como... Eu vou abrir um grupo para mim e para a dona Lourdes, para alguém ensinar a gente as coisas, porque eu também não sei nada. Se alguém quiser ir abrir um GT de ensinar... Eu estou vendo uns vídeos na internet, falar para dona... Vou compartilhar com a dona Lourdes depois dos meus vídeos. Vai ser bom, fica então o convite. Se alguém quiser fazer um ciclo, né, de desenvolvimento tecnológico, é sempre bem-vindo, né, se juntarem para fazer as construções, né? Assim que a gente vai aprendendo. Aprendemos por relação. Enquanto aguardamos um pouquinho, Rogério, você gostaria já de fazer a pergunta ou trazer aqui a questão? Sim. Veja, aborrecendo aí o Matheus. Um colega da Universidade de Brasília desenvolveu uma linha de pesquisa chamada O Direito Achado na Rua. O Matheus está desenvolvendo a pedagogia achada na rua. Essa é muito interessante. Mas veja, ele falou aqui do conflito do chefe. Bom, o chefe tem que ser autoritário. Bom, aí é que a pedagogia institucional mostra outro encaminhamento. É o fugir da relação dual e o criar as mediações para não ter esse enfrentamento pessoa a pessoa. Então, o que a Escola da Ponte pratica é o que a pedagogia institucional pratica. É reunir o grupo e botar em discussão. Isso está certo ou está errado, entendeu? Então, deixa o grupo conduzir isso, tá certo? Não tomar como uma coisa pessoal. Agora, você está enfrentando a situação que, pelo que eu li, volta ao Pestalozzi. Ele, jovem, com o dinheiro que tinha, da esposa, comprou uma granja para educar os meninos a plantar o algodão, colher o algodão e fiar. Mas ele estava impregnado da ideia de liberdade do Rousseau e não construiu as regras com os meninos. E os meninos não queriam saber de trabalhar, eles queriam brincar.
deu que finalmente acabou, né? A nova firma faliu. Foi a primeira e triste experiência do Pestalozzi. Ele vai passar, depois de 20 anos, escrevendo seus romances, tá certo? Refletindo, até retomar a função pedagógica com meninos de rua fugidos, sofridos, abandonados daquelas guerras da Revolução Francesa. Bom, então, a questão fundamental é exatamente essa, entendeu? Como você fazer as assembleias, os encontros, né, de reflexão com eles sobre a pedagogia. Eles colocam semanalmente 1 hora, tá certo? Onde o grupo se encontra para avaliar o que aconteceu durante a semana. Entendeu? Essa é uma coisa muito interessante, essa ideia do conselho. O grupo em conselho, tá certo? Avaliando a sua dinâmica. E, claro, o educador está ali, o educador é o educador, entendeu? Mas ele não tem a palavra, ele é a referência. Entendeu? Se alguém disser, vamos cortar a cabeça do menino, você vai dizer, não pode cortar a cabeça do menino. Entendeu? Então, o educador é a referência última, tá certo? Mas não é o dono da palavra, o chefe que impõe a autoridade. Os meninos vão descobrir a autoridade da lei, do princípio que eles vão elaborar em conjunto. Agradecida, Rogério. Muito bem lembrado. Dinâmica de grupo, Matheus. Constrói dinâmica de grupo com eles, define com eles quais são os acordos, que aí tem todas as chances de dar certo e não vamos ter tantos problemas, né? Então, torcendo, né? Isso aí tem que manter mesmo. Muito bem lembrado, Rogério. Importante. Porque aí está além do vínculo da relação, está na construção dos acordos, né, em comunidade. A dona Lourdes não conseguiu retornar, então eu só gostaria de combinar com vocês, o nosso horário, ele chegou, né, passou 1 minutinho, tudo bem nós combinarmos, acordarmos 3 minutos só para ouvir a Bianca e nós encerrarmos, tudo bem? Ou no máximo 5 minutos para todos? É muito rápido. A Lourdes não entrou, coitada. Se ela entrar, eu desligo para dar a vez à dona Lourdes. E pegando o que acho que a Maria e o Rogério sempre... Assim, professor Rogério me adota. Obrigada. Matheus, eu sou filha de um imigrante John Travolta mineiro. É como eu chamava meu pai. Meu pai era espécie de John Travolta mineiro, no Rio de Janeiro. Eu cresci numa cidade muito pequena. E meu pai, ele foi um emergente. E eu fui para a escola particular e eu sofri muito bullying na escola particular, porque a minha mãe era professora. Então, todo mundo achava que eu era o doido duro. E não vou admitir que eu não era, porque eu defendia muita gente na escola e levei muita porrada por isso. Até que a minha avó, ela montou uma... Minha avó foi a primeira pessoa na cidade que teve um restaurante, um bar. Minha avó acolhia migrantes que vinham pessoas que vinham para a cidade, porque é uma cidade de pescador. Enfim, e aí eu fui criada dentro dessa comunidade. Foi a comunidade que me salvou. Foi a comunidade que me ensinou a me defender no mundo. Entende? Foi ela que me ensinou. Eu vou até te contar, a minha tia morava dentro dessa comunidade, porque a minha vida ela é um contraste, né? Então, minha família, minha mãe já era professora, gente pobre e tudo. E aí eu tinha um problema porque me chamavam de Olívia Palito. Aí eu tinha 5 anos. E eu odiava isso, porque, né, eu sou magra, esguia, aquela coisa, né, atrevida. E aí, dona Mexerica, que era a vizinha da minha tia, e a minha tia, elas um dia, eu cheguei, estava chorando, e falei com elas assim, ô tia, eu estou com um problema. Minha tia não tinha estudo, minha tia foi proibida de estudar. E era uma história grande da minha tia. E ela era muito sábia. Falava direito, tudo, né? Aí ela falei assim, tia, eu nunca mais vou para a escola, porque me bateram hoje no corredor, que eles faziam um corredor polonês e me enfiavam uma porrada. Aí, porque eu estou cansada de fazer prova na secretaria, estou cansada de levar porrada no corredor polonês, e ficam me chamando de Olívia Palito. Aí as duas me sentaram e falaram assim, tinha 7 anos, Olívia Palito é bom.
Eu falei, como é bom? Olivia Palito tem 2 maridos. Aí eu, caraca, é mesmo. Pensei, né? 2 maridos, então tá ótimo, pô, em vez de 1, eu vou ter 2. Fui pra escola, só que eu tinha 7 anos. Começaram a implicar comigo, então assim, eu ganhei aquela força, né? Achei que eu tava abafando. E fui pro palco, né, da escola e falei, sou Olivia Palito, porque eu vou ter 2 maridos. Claro, né? Eu só não fui expulsa por causa da minha mãe. Mas o universo foi tão bom que o universo me deu 3. Eu sou hoje a Olivia Palito com 3 homens. Só que em vez do Popeye, eles me deram o Popeye, porque meu marido é português. E é isso. É com a comunidade que a gente cresce. Então, eu só digo para você, as pessoas são seus valores. E eu aprendi os meus valores, isso que é um perigo, com a comunidade. Então, namastê, obrigada por me ouvirem por esse tempo. Valeu, Bianca. Valeu. Agradecida, Bianca, agradecida, Matheus. No próximo encontro, né, da formação, se você quiser trazer mais questões ou alguma pergunta sobre algum ponto, ou se vocês quiserem trazer mais algumas questões para complementar também, sempre lembrar que aqui nós estamos trocando as construções dos projetos, tá bom? Que é importante para a gente constituir essa rede e nos ajudar a desenvolver. Um grande abraço a todos, a todas. Parabéns, Matheus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Matheus, vou ler tudo sobre a tua ONG hoje.